trazendo o capítulo 13, 14, 15 para estudarmos os capítulos finais do livro aí de vocês, onde iremos abordar a geopolítica, a ordem mundial bipolar e multipolar, os problemas geopolíticos na Ásia e problemas geopolíticos na África. Então, galera, aqui no seguinte título, Geopolítica Mundial após a Segunda Guerra Mundial, vamos estudar o seguinte. A Segunda Guerra Mundial ela vem acabar em 1945, tá? E quando a Segunda Guerra Mundial acaba, dois países saem ali tidos como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esses países são a União Soviética, tá? E os Estados Unidos. Por que eles são considerados grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial? Então, a Segunda Guerra Mundial ela foi dividida ali entre os que tinham alianças com os nazistas, né, que era chamado de eixo, e os aliados, que eram Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, Brasil e entre outros. E o eixo, né, que se formava os nazifascistas era Itália, Japão, Alemanha e entre outros que faziam alianças com eles. Então o que acontece? Tanto a União Soviética como os Estados Unidos se uniram em prol de um inimigo comum, o nazismo. O nazifascismo queria extirpar tanto o capitalismo como o socialismo. Tá? Então eles se unem, acabam com o bloco nazifascista e saem ali como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Só que acontece quando acaba a Segunda Guerra Mundial? Você tem duas novas potências aí no cenário mundial, tá? E essas duas novas potências com modelos econômicos bem diferentes. Tá? Os Estados Unidos ele vem representando aí as ideias do capitalismo, enquanto a União Soviética vinha representando as ideias do socialismo. Tá? Então, assim, era óbvio que nesse momento o mundo iria se dividir entre aliados dos Estados Unidos e entre aliados da União Soviética. É nesse contexto, gente, que se inicia algo que nós chamamos de Guerra Fria ou conflito bipolar. O que foi a Guerra Fria ou conflito bipolar? Você pode chamar dos dois jeitos. Foi quando aí o mundo, no final da Segunda Guerra Mundial, se viu dividido entre aliados, tá? Dos Estados Unidos e da União Soviética, e se viu dividido também entre os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética. Logo assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, gente, existiu uma reunião chamada Conferência de Alta, onde os países ali tidos como vitoriosos, França, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, né, fizeram essa reunião e ali eles traçaram diversos rumos mundiais, como por exemplo foi tido nessa conferência a criação da ONU. Tá? E o que seria? Eles iriam apresentar o que seria a Organização das Nações Unidas para o Mundo. E também foi colocado por Churchill, onde ele comentou que o mundo, não só o mundo, mas a Europa ficaria agora, teria uma cortina imaginária que dividiria a Europa entre Europa Oriental e Europa Ocidental. A Europa Oriental, na parte leste, tá, seria ali dividida e defendida pelos interesses da União Soviética, ou seja, seria a Europa socialista, enquanto a Europa Ocidental, tá, na parte oeste da Europa, seria ali os países aliados dos Estados Unidos, ou seja, a Europa capitalista. Não existiu, gente, nenhuma cortina. Ninguém foi lá e colocou uma cortina, não, tá? Esse termo que o Churchill usou, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, foi um termo imaginário aí que ele disse para mostrar que a Europa também estava dividida nesse contexto da Guerra Fria, ok? Além da Conferência de Alta, gente, também tivemos a Conferência de Potsdam. O que foi a Conferência de Potsdam? A Conferência de Potsdam ela traçou os rumos dos países que iriam ocupar a Alemanha. É isso mesmo, gente. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi ocupada pelos países vitoriosos. Ué, professor, mas por que isso? Por que eles invadiram a Alemanha? Então, a Alemanha levou o mundo a duas guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, tá, a Alemanha ela foi, assim, colocaram algumas imposições nela, que foi o Tratado de Versalhes, tá,
E o Tratado de Versalhes ele colocava a Alemanha como culpada da guerra e colocava duras imposições e sanções econômicas à Alemanha. Tá? Tanto que uma das características do revanchismo alemão ele ganhou força aí em torno do Tratado de Versalhes, onde a população alemã começou a defender até mesmo o que Hitler falava, que não, a Alemanha não tinha que respeitar o Tratado de Versalhes e tinha que rasgar o Tratado de Versalhes, porque ele impedia de novo o desenvolvimento alemão. Entre outras coisas que Hitler defendia, e grande parte da população alemã acabou defendendo. Então, assim, com medo de colocar fortes imposições de novo à Alemanha, esses países agora resolvem ocupá-la e ficar lá por tempo indeterminado até que eles conseguissem resolver todas as questões e visse que a Alemanha não iria levar o mundo a uma nova guerra mundial também. Tá? Então ficou mais ou menos assim, ó, o leste da Alemanha, tá? Ficou conhecida como Alemanha Oriental ou Alemanha Socialista, tá? E foi dominado pela União Soviética. Lá do oeste da Alemanha, ficou conhecido como Alemanha Ocidental ou Alemanha Capitalista, ficou dividido em três países: França, Reino Unido ou Grã-Bretanha, como você queira chamar, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficando aqui com a maior parte, porque dentro do lado capitalista foi o maior vencedor. Professor, por que do lado da União Soviética só tem ela? Então, gente, a União Soviética nada mais era do que uma união de 15 países. 10 países da Europa e 5 países asiáticos. Então você só está vendo a bandeira da União Soviética aqui, mas na realidade dentro dela tem 15 países. Tá? Então, quando que os países eles vão sair da Alemanha? O Muro de Berlim ele vai ser derrubado em 1989, onde a União Soviética decide sair da Alemanha, e dali os Estados Unidos, a França e o Reino Unido ainda fica por um bom tempo, até entregar lá a Alemanha para os próprios alemães. Tá? A Alemanha, inclusive, nesse contexto, gente, dessa divisão aí, ela vai jogar algumas Copas do Mundo e algumas Olimpíadas com duas seleções, tá? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então, gente, eu falei ali anteriormente no outro slide que a União Soviética ela vai sair da Alemanha em 1989. Por quais motivos? A União Soviética já começa a demonstrar algumas fraquezas econômicas, tanto que um presidente lá da União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev, ele vai dar dois planos de governo, ele vai criar dois planos de governo, onde ele vai tentar reestruturar a política, tá, da União Soviética e também reestruturar a economia. Esses programas de governo criados pelo Mikhail Gorbachev se chamou Perestroika, que se voltava a reestruturar economicamente a União Soviética, e tinha Glasnost, tá? Que era um plano que tentava reestruturar politicamente a União Soviética. Tá? Ambos foram mal sucedidos, não conseguiram sucesso, tá? Tanto que em 1991 a União Soviética decretava fim às suas atividades. Ou seja, em 1991 o país que representou aí mundialmente e que representava o sonho socialista, que chegou mais longe com as propostas do socialismo, decretava fim das suas atividades por diversos fatores, entre eles fatores econômicos e políticos. Tá? Logo assim que a União Soviética acabou, a Rússia ali ela se tornou a grande herdeira da União Soviética. Gente, a Rússia hoje não é socialista, tá? A Rússia hoje é um país capitalista. E a Rússia começou ali a movimentar, tá, com que os antigos países da União Soviética formassem de novo uma união, uma cooperação, e essa cooperação ficou conhecida como SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Ali está composta por mas é por 11, tá? A SEI atualmente ela é composta por 11 ex-estados que formavam a antiga União Soviética. Ficando quatro de fora aí: Letônia, Lituânia, Estônia e Geórgia, que são desses quatro países que não formavam. Lembrando que a União Soviética era formada por 15 e hoje só 11 formam a CEI, ou seja, a CEI é como se fosse, falando assim para vocês entenderem, é como se fosse basicamente uma continuidade da União Soviética, tá? Mas cada país ali tendo sua soberania própria, e só que a CEI, todos os países participantes dela hoje são capitalistas, nenhum é socialista, ok?
Então, gente, o livro ele traz também de forma sucinta, não tem como pegar esses temas aqui e estender muito no livro, porque senão a gente vai precisar de uns 2 bimestres para falar disso tudo. Então o livro ele vem trazendo de forma sucinta acontecimentos no mundo que tiveram atrelados à Guerra Fria. O que são acontecimentos mundialmente que tiveram atrelados à Guerra Fria? Ou que foram financiados pelos Estados Unidos, ou que foram financiados pela União Soviética. É legal a gente dizer, gente, que tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles nunca se enfrentaram militarmente diretamente. Tá? Eles sempre se enfrentaram indiretamente. O que é se enfrentar indiretamente? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, ela financiava governos, financiava grupos terroristas, com o intuito desses governos e desses grupos terroristas derem golpes internamente, tá? E depois desses golpes aí, eles entrarem lá e conseguirem manter o seu sistema econômico e com isso lucrar também. Aí o livro ele vem trazendo alguns exemplos. Em 1948, a criação do Estado de Israel, tá? O Estado de Israel ele teve totalmente atrelado aos interesses dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos brigou duramente na ONU para que Israel fosse criado lá na região do Oriente Médio. Lembrando aí, eu acho que vocês já devem ter estudado essa história, os judeus, né, eles foram expulsos dali da região do Oriente Médio, na época pelo imperador Adriano em Roma, onde aconteceu a diáspora. O que é a diáspora? Eles se espalharam para diversas regiões do mundo. Entre uma dessas regiões do mundo que os judeus se espalharam e se fixaram foi a Europa. Só que o que acontece? Os judeus foram amplamente perseguidos na Segunda Guerra Mundial, tanto que houve o Holocausto. Quando termina a Segunda Guerra Mundial em 45, os judeus começam a brigar para a criação de um Estado, tá? E os Estados Unidos vê em Israel, se eu consigo colocar o Israel lá de novo no Oriente Médio, Israel vai ser um braço meu, um olho meu dentro do Oriente Médio e vai defender os meus interesses lá, como principalmente o petróleo. Tá? Uma outra guerra aí que vai acontecer no contexto de Guerra Fria é a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã. Tá? Ambos países vão se dividir entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte ele vai se aproximar da União Soviética, a Coreia do Sul dos Estados Unidos, tanto que até hoje a Coreia do Norte é socialista e até hoje a Coreia do Sul é capitalista. Tá? O Vietnã também ele vai se dividir nesse contexto entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, sendo que os vietnamitas conseguem ganhar a guerra do Vietnã e expulsam os Estados Unidos de lá, sendo até hoje o Vietnã um país socialista. Tá? As ditaduras militares na América Latina, com exceção de Cuba, que depois de um tempo ali foi financiada pela União Soviética, todas as outras ditaduras na América foram financiadas pelos Estados Unidos, ou seja, nós tivemos ditaduras socialista, né? Foi a de Cuba, financiada grande parte dela pela União Soviética, e nós tivemos ditaduras na América financiadas pelos Estados Unidos. Ou seja, existem tanto ditadura socialista como capitalista. Não acho que ditadura é só um conceito utilizado para países fascistas, nazistas. Não, a ditadura ela também é um conceito utilizado, ali, dependendo dos rumos que esse governo vai tomar, dentro de países socialistas e capitalistas também. Tá? E depois nós tivemos aí no século XIX os conflitos na África. Tá? Os europeus começam a sair da África no final da Segunda Guerra Mundial, com diversos problemas econômicos. Tá? Eles não conseguem mais manter suas tropas lá, e isso vai dar aí uma carta de entrada para os Estados Unidos e a União Soviética entrar no continente africano e ali começar a financiar também países, guerrilhas, tá? Grupamentos armados locais, como até mesmo grupos terroristas. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos tiveram aí envolvidos no financiamento de arma e dinheiro desses grupos. E na África, ali, dois conflitos que chamam mais atenção nesse contexto de Guerra Fria os conflitos de Ruanda, onde se chocaram ali duas etnias, Tutsis e Hutus, amplamente financiadas por países da Europa e principalmente Estados Unidos. Tá? E tivemos também ali o apartheid, que foi uma política de segregação racial na África do Sul, onde visava dividir a África do Sul em brancos e negros. Tá? Isso causou diversos problemas na África do Sul, até que quando o ex-presidente da África do Sul, Mandela, ele começa a recorrer aí a empréstimos de dinheiro tanto aos Estados Unidos como à União Soviética e até mesmo alguns países europeus, e ele consegue, ele, depois com muito custo,
meio que acabar com a política do apartheid e meio que indiretamente unificar a África do Sul. Tá? Gente, então, a Guerra Fria ela acaba em 91, tá? Mas assim, atualmente, hoje o mundo ele é considerado, tá, um mundo aí multipolar. O que é um mundo multipolar? Hoje você tem diversos países comandando o cenário internacional, como assim poderosos, como China, como Rússia, os Estados Unidos mesmo, a França, a Inglaterra, ou seja, de 91 para cá, o mundo que era bipolar, ali, na época da Guerra Fria, comandado pelos interesses da União Soviética e Estados Unidos, ele se torna multipolar. Tá? E esse mundo multipolar ele começa também a apresentar novas transformações. E nesse mundo multipolar, a guerra assim, vamos dizer, o conflito mais atual, em que deixa bem evidente essas transformações desse mundo multipolar, é um conflito chamado Primavera Árabe. Tá? Ele vai surgir ali em 2010 em países do norte da África e do Oriente Médio. Tá? Uma série de protestos, onde esses protestos eles estão atrelados a cobrar a população, né, os protestantes ali, os que estavam protestando, cobrar o fim da alta do preço dos alimentos, tá? O fim do aumento do desemprego, que tivesse ali um controle, o fim da corrupção, o fim ou melhorias em relação à desigualdade social e até mesmo a falta de liberdade social. Esses países, gente, que tiveram envolvidos na Primavera Árabe, no norte da África e do Oriente Médio, tá? São países considerados ditatoriais, onde você tem governantes ali que estão há 10, 20, 30, 40 anos no poder e não saem. São países que não têm votação, onde a população não tem direito a se colocar sobre questões, reclamar, por exemplo, tá? Onde a internet é amplamente controlada pelo governo, os veículos de comunicação, rádio e televisão são amplamente controlados pelo governo, só passa o que eles querem. Então, assim, isso acabou gerando uma série de insatisfações nesses países, eles estão aí citados no mapa, e com isso, alguns países dessa nova era aí multipolar começaram a se aproveitar e financiar esses governos. Tá? Desculpa, e financiar esses protestos para que esses governos venham cair. E entre esses países, tá, nós temos aí países como Israel, tá, amplamente aí também se meteu em alguns conflitos da Primavera Árabe, países como a Rússia, países como os Estados Unidos, que vieram a se meter aí dentro desses países envolvidos nesse contexto de Primavera Árabe, com o intuito de derrubar esses governos e até mesmo eles conseguirem algumas questões dentro desses países, como por exemplo matéria-prima, petróleo, gás natural, saída para o mar Mediterrâneo, a navegação pelo Mar Vermelho, ou seja, ninguém vai financiar movimentos em outro país por nada, eles vão querer alguma coisa em troca. Tá? Desses países que se meteram na Primavera Árabe a partir de 2010, o que está ali ainda meio acabando ainda a Primavera Árabe é a Síria. A Síria é um país lá que durante muito tempo foi um turbilhão de interesses, até o próprio Estado Islâmico tinha interesse na Síria, tá? Parte da Síria era financiada pelos Estados Unidos, os rebeldes ali, a outra parte da Síria, principalmente o governo, né, era apoiado pelo governo russo, da Rússia. Então a Síria ainda é o país atualmente que ainda vem tentando sair da Primavera Árabe. Show? Gente, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da matéria. Tentei resumir bem esses conflitos aí, o livro trouxe para nós estudarmos. Tá? E é isso aí, galera. Um abração a todos e até a próxima.